Amigos da Nova TV, hoje nós estamos aqui de um jeito diferente, para falar de um assunto diferente, mas pertinente ao momento. Porque nós estamos vivendo uma pandemia, uma situação muito grave, e as pessoas, eu não sei o que está acontecendo, tem muitas pessoas que parecem que estão omissos a tudo isso que está acontecendo. E eu tive a ideia de hoje estar falando com um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro demais, um dos maiores pneumologistas do Brasil. A especialidade dele é realmente doença respiratória, e hoje ele está me recebendo aqui na sua casa, para minha honra, para a gente poder debater, falar um pouquinho de tudo isso que está acontecendo em Nova Friburgo. Ele que tem experiência de saúde, nem se discute, mas experiência administrativa também, não só como secretário, como gestor também da saúde. E eu gostaria que você, que está começando, ligou a TV agora e vai assistir esse programa, liga para as pessoas que você conhece, peça para se ligar aqui na Nova TV, porque vai ser um programa super esclarecedor com uma pessoa realmente que conhece do assunto. Eu estou falando nada mais, nada menos do que um camarada que eu respeito, eu tenho ele assim como não tenho nem palavras para dizer, mas é um ícone da medicina em Nova Friburgo, meu querido amigo, Dr. Renato Abirrâmia. Um prazer estar aqui na casa do senhor, obrigado por nos receber aqui. Seja bem-vindo aqui à Nova TV, e eu gostaria que o senhor hoje fizesse uma explanação de toda essa situação que a gente está vivendo, com a vasta experiência que o senhor tem em medicina, que não se discute. Então eu gostaria que o senhor se sentisse bem à vontade para falar tudo aquilo que está no coração do senhor, aquilo que o senhor acha que é viável para Nova Friburgo, aquilo que não está funcionando na sua visão, direito na nossa cidade em relação à medicina. Jordinho, primeiro agradecer essa oportunidade que você está me dando, cumprimentar a todos que estão nos assistindo, para mim que é uma honra recebê-lo aqui, e a Nova TV. Eu, nessa minha longa carreira na medicina, mais de 50 anos, eu nunca passei por um momento tão difícil como esse agora da pandemia. Realmente é um momento frustrante, difícil, triste. A gente vê a cada dia pessoas adoecerem, pessoas hospitalizadas, pessoas indo para o CTI, pessoas morrendo. Uma tristeza inenarrável. É uma doença que não existia, uma doença nova, esse novo coronavírus, que veio atingir toda a população mundial, e particularmente aqui no nosso país, e agora especificamente nós vamos falar de Nova Friburgo, numa onda tremenda de disseminação e atrapalhando a nossa economia, sem dúvida nenhuma, os aspectos socioeconômicos também muito acentuados, e o pior de tudo são os óbitos, o sofrimento das pessoas, o sofrimento dos familiares, tendo um ente querido internado numa UTI, com uma comunicação muito ruim em relação às informações. O senhor acha que falta ouvidoria no hospital? Falta aquele relacionamento mais humano? Em relação ao Hospital Municipal Raul Sertã, que é o nosso de referência aqui, eu acho que precisa ter uma mudança de comportamento lá em relação aos familiares também. Porque os familiares ficam angustiados. Eu não estou falando só do Raul Sertã, estou falando de todos os hospitais de Friburgo. Tem uns que têm um sistema melhor de comunicação, porque... Para poder humanizar mais também, tem que humanizar. Chega lá, paciente grave. Isso para paciente grave não diz muita coisa. Diz que já está internado, já tem um risco, né? Você está na UTI, está grave, obviamente. Mas a família quer saber mais detalhes, quer saber notícias. A angústia das pessoas, e eu tenho que participar disso todo dia. Eu, sinceramente, eu nunca passei por isso. Eu durmo, eu tenho que tomar um remédio hipnótico para dormir, porque eu não consigo pensando nesses sofrimentos e participando, porque eu estou atendendo, tenho que participar, tenho que ver
Todo dia é 1, 2 pacientes entrando novos. A maior parte, graças a Deus, e é bom que se frise isso, cerca de 90% vão ter uma doença leve, uma doença muito com poucos sintomas, e vão ficar bons, 90% vão ficar. Tem os casos mais graves, menos de 10%, e tem aqueles, infelizmente, vão para o CTI. Aliás, houve um aumento. Até o ano passado, dezembro, nós tínhamos índice de morte de 2%, agora aumentou para 4%. Essa nova variante, no Brasil, começou lá no norte, lá no Amazonas, a P1. A transmissibilidade dessa, em relação... É mais rápida, anterior, né? É 3 vezes maior. Cerca de 3 vezes, um pouquinho menos. 3 vezes. Então, aumenta o número de pessoas que são acometidas pela infecção e, consequentemente, aumenta o número de contágios. Então, esse aqui é o problema. Doutor Renato, eu queria fazer uma pergunta no senhor. A gente sabe, nós não somos leigos, a gente vê na imprensa, a gente conhece, eu sou de imprensa, sou médico. A gente sabe que essa doença, ela veio realmente, assim, de uma forma arrasadora, né? Mas em Nova Friburgo, especificamente, tudo isso que está acontecendo, não só o tratamento, falta de médico no Hospital Raul Sertã, falta de médico na UPA, falta de medicamento, que eu via as pessoas falando na TV, que teria que comprar na farmácia para poder medicar as pessoas que estavam internadas. O senhor acha que é uma questão de gestão? É uma questão de gestão, tipo assim, má vontade a gente sabe que não é, mas é uma questão de quê? De não conhecer a gestão pública da saúde? Claudinha, o problema, eu tenho certeza que não é má vontade. Os gestores têm vontade de resolver o problema, só que eles não têm essa capacidade, né? São pessoas inexperientes, foram colocadas pessoas inexperientes, que não têm noção dessa gravidade. Eu vou dar um dado de ontem, né? Do dia 5 de maio. Hoje, cada dia que vai o programa ao ar, esses números vão se modificar. Friburgo tinha 525 óbitos. Desde o início, né? É um absurdo. Se você considerar a população de Friburgo de 190 mil pessoas, 190 mil habitantes, esse número de mortes é escandaloso em relação ao número brasileiro, que é hoje o epicentro de morte no mundo, o Brasil. O Brasil tem mais de 410 mil mortes, uma população de 210 milhões de habitantes. Proporcionalmente, Friburgo está morrendo mais gente. Isso é um absurdo. Então, está havendo falhas. Falhas que eu considero graves, e as suas correções são absolutamente necessárias e rápidas para evitar a continuidade dessas mortes, porque eu não consigo entender um hospital público sem recomendações, não se segue protocolo. Nem protocolo, o protocolo mudou a definição, o protocolo tem que ter regras rígidas, tem que ter apoio científico comprovadamente através de estudos randomizados, mas tem as recomendações e existem essas recomendações. Se aqui não quiser fazer as recomendações, o ministro da Saúde agora disse que vai fazer para o Brasil todo, tomara que faça. Ele até escolheu o professor Carlos Carvalho, que é pneumologista da Universidade lá de São Paulo, muito conceituado, que reuniu um grupo de especialistas para trazer, depois de mais de um ano de doença. Isso era para ter sido feito lá atrás. Lá atrás. Mas tudo bem, mas vai ser feito. Já tinha prevenido muitas coisas. Muitas mortes, porque esse plano é basicamente hospitalar. E aqui nós precisamos de um plano hospitalar, para ver o que tem que fazer, quando é que vai dar corticoide, quando é que isso tudo já está estabelecido. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. No início desse governo, não sei qual relação de amizade que o senhor tem com o prefeito ou com a gestão pública de Friburgo. O senhor já se colocou à disposição para conversar, para trocar ideia? Sabe por quê? Porque me admira muito uma cidade de Nova Friburgo, como o senhor falou, 190 mil habitantes. Eu acho que de 190 mil habitantes, se você perguntar pelo menos para 150 mil, se conhece o Dr. Renato Abihammer, que é uma referência
em doença respiratória em Nova Friburgo. Eu acho que todo mundo, se não conhece o senhor, já ouviu falar. Será que essas pessoas, por isso que eu estou fazendo a pergunta ao senhor, se o senhor já se colocou à disposição, eu quero ajudar, não quero cargo, mas eu quero ajudar, se o senhor já fez isso ou se alguém já procurou o senhor para trocar uma ideia, para... É lógico, eu não quero cargo nem aceito, né? Preliminarmente. Eu quero atender a população. Eu quero voltar para o ambulatório que eu atendia. Eu já estou programado para voltar, porque é o único lugar que as pessoas pobres tinham acesso, que é o ambulatório dentro de 16. E que funcionava muito bem. Funcionava muito bem. Nós temos um problema ali ainda de ver como é que nós vamos fazer, porque a sala de espera é muito pequena. E o meu medo agora, Oswaldinho, é a contaminação das pessoas. Nós estamos num momento difícil. Se tiver aquela sala cheia, sem distanciamento, e tem os colaboradores, que praticamente todo mundo tem uma faixa etária mais alta, e muitos não conseguiram ainda completar a vacinação. Mas eu acho que em junho, próximo mês, nós vamos ter a possibilidade, que eu vou voltar os 2 dias que eu trabalho lá. Eu pretendo voltar. Então eu não pretendo, eu fui candidato a vereador, tive mais de 1000 votos, 9 vereadores que foram eleitos agora tiveram menos votos do que eu, né? Mas por questão de partido e de coeficiente eleitoral, eu não ganhei. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que agradecer à população, porque eu não saí de casa e tive mais de 1000 votos, sem sair de casa. Não fiz campanhas como eu fazia antes, como você lembra, né? A gente não saía da rua, né? Agora eu tive que ficar em casa, porque eu tinha que respeitar o isolamento social, apregoava esse isolamento social, que é a única forma, né? De você amenizar o problema. Exatamente. Enquanto não tivesse naquela época das eleições, não tínhamos vacinas ainda, né? Então não tinha outro jeito. Isolamento social, uso de máscara, lavar as mãos, álcool gel, água e sabão era a única forma, né? A sua pergunta é a seguinte: logo depois, o então vereador Johnny Michael me procurou antes de começar a campanha, dizendo e tal, que ele ia ser candidato a prefeito. Conversei com ele, né? Nós marcamos até, ele foi lá no meu consultório, marcamos 1 hora, conversei com ele. Eu nem conhecia ele pessoalmente. No meu tempo de vereador, ele não era vereador, era um rapaz muito novo, né? Aí logo que ele se elegeu, eu esperei uns 15 dias e marquei um encontro com ele, que eu fiz umas sugestões, todas elas já prontas, dizendo o que tem que ser feito. Pautado em cima dessa pandemia. Tudo em cima da minha experiência e a pandemia. Fui 2 vezes secretário de saúde, fui chefe de serviço de medicina social do INAMP, fui chefe da clínica médica do hospital Raul Sertã, fui diretor de uma unidade naquela época muito importante, porque era a maior de Friburgo, a Policlínica Centro. Então, eu tenho uma experiência enorme, né? Fui presidente da Associação Médica de Nova Friburgo, hoje eu sou presidente do sindicato. Experiência e capacidade. Sindicato dos médicos da região Centro-Norte Fluminense, eu assumi o cargo agora. Então, eu queria trazer para ele essa experiência para que ele não cometesse erros, né? Inclusive na escolha das pessoas, né? No dia marcado, me preparei para ir, ele mandou uma mensagem. Confirmou, agendou, tudo certinho. Mandou uma mensagem dizendo que ele tinha outro compromisso e não ia poder me atender naquele dia. Quer dizer, não teve interesse. Eu só imagino dessa forma. E aí, a gestão muito ruim, né? O Hospital Raul Sertã está sem diretor médico, que o CREMERGE não permite. O Hospital Maternidade tem sem diretor médico, não permite. Quer dizer, está uma bagunça generalizada e o resultado são essas mortes que nós estamos vendo a cada dia. O senhor é presidente do sindicato dos médicos? Aquilo é uma eleição, né? Sindicatos têm suas regras próprias, né? De uma eleição, eu era vice-presidente na gestão passada e fui reeleito vice-presidente. Mas com a renúncia da presidente, por motivos particulares, eu tive que assumir, né? Era meu dever e minha função assumir a presidência. E o sindicato vai passar a ser protagonista, não vai ser mais coadjuvante, não. Nós já começamos, já mandamos para a imprensa, já mandamos para todo mundo, nós mostramos ali com clareza o que tem que ser feito. Está muito mal, não tem. O grande problema é que não existe recomendações, não existe protocolo.
cada um médico faz o que quer. Vou te dar um exemplo. Um paciente com Covid, não existe medicação específica. Digo para o pessoal que está nos assistindo, não existe medicação. Não existe um padrão, né? Não existe medicação específica. Não existe nenhum antiviral capaz de intervir no ciclo da doença. Não existe. Comprovadamente, a ciência ainda... Aliás, nós temos ainda muito caminho a percorrer. Nós temos avanços, foi a vacina. Essa vacina, em menos de um ano, já estava pronta. A fase preliminar, fase 1, 2, 3, concluídas. As vacinas demoram 10 anos. Essa foi menos de um ano. O que o senhor acha dessa rapidez, né? A rapidez é a pandemia, né? Essas mortes, a quebra da economia de muitos países. Aí a indústria farmacêutica, as universidades, correram e procuraram acelerar esses processos. Esses trâmites foram todos eles cumpridos. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. E as vacinas foram sendo aprovadas. E é uma grande coisa. Mas em relação a tratamento. Às vezes as pessoas, né, inclusive foi até uma prima minha que mora em Niterói, um dia questionou isso. Que um parente dela o médico passou só de pirona, novalgina, e ele acabou evoluindo mal. Né? Pode acontecer. Essa doença é imprevisível. Por isso que eu tenho muito medo, é por isso que eu tenho que tomar remédio para dormir. Porque você não sabe como é que ela vai evoluir. Geneticamente tem pessoas que não têm nada, não sentem nada, tiveram a doença, o exame positivo, é sintomático, não tiveram nada, ou pouco sintomático, um resfriadinho, uma coisinha leve, uma dor na garganta, passa praticamente despercebido. Aí em outros não, essa doença avassaladora, que pode levar a pneumonia viral e morte. Então, são duas fases. A primeira fase, até 7 dias, 8 dias, é a fase viral, causada pelo vírus, pelo coronavírus, esse novo coronavírus, SARS-CoV-2, o nome do vírus. Ele causa uma virose, né, que é uma doença sistêmica. Não é? Às vezes se restringe as vias aéreas superiores, às vezes ela dissemina, pega o pulmão, pega o sangue, aumenta a coagulação, leva a uma série de alterações, é uma doença tremenda. Então, na primeira fase, na fase viral, eu tenho visto pessoas irem ser atendidas e aí se receita antibiótico, amoxicilina, clavulanato, azitromicina, corticoide, prednisolona. Antibiótico na fase viral, não adianta. 3 a 8% com a infecção bacteriana, quer dizer, junto com a infecção do coronavírus, tem bactéria em 3 a 8% só. Então, na fase viral, o antibiótico não vai adiantar, só vai dar efeito colateral e vai aumentar a resistência futura. Corticoide. Derruba a imunidade ainda. Exato. Você falou uma coisa que a gente pode depois comentar. O corticoide, nenhuma indicação. O corticoide é um anti-inflamatório. Ele tem indicação nos casos graves, receitar corticoide logo, não tem indicação nenhuma. E eu tenho visto receitas impressas, só o nome do paciente que coloca a caneta e embaixo coloca um antiviral desse maluco aí, né? Que não é antiviral. Ivermectina, a maior parte das vezes, hidroxicloroquina, nitazoxazida, guanita, né? Que não tem nenhuma indicação na Covid. Já está comprovado cientificamente, mundialmente, né? Não adianta teimar com uma coisa. Eu estou vendo esses debates aí na TV da CPI, os caras estão defendendo umas coisas indefensáveis. Eles sabem que aquilo não funciona. Eles sabem, mas não podem defender, né? E eu, como médico, eu respeito a ciência, pois a medicina é baseada em evidências. Desde 1992, que foi estabelecido isso, lá no Canadá. Medicina baseada em evidências. E daí para cá, houve uma metamorfose no atendimento. Nós atendemos o paciente já com uma diretriz traçada. Os erros são muito pequenos, porque existe um imponderável, obviamente, né? A medicina não é uma ciência exata.
Ainda mais com esse vírus, né? Quanto mais com esse vírus. Mas a maior parte das vezes, se você se calcar dentro dos preceitos daquelas patologias, você vai acertar certo. Então, eu queria dizer que esses medicamentos não adiantam, não funcionam. O corticoide foi ter feito aquele estudo com a dexametasona lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, e aí o estudo Recovery incorporou a dexametasona ao tratamento da pneumonia viral grave, quando atinge mais de 50% e quando tem hipoxemia, quer dizer, quando a saturação baixa, o oxigênio baixa no sangue, aí tem indicação, melhora um terço mais ou menos dos casos. Nesses casos, pode usar também metilprednisolona numa dose de 1 mg de peso. A dexametasona é 6 mg, a dose padrão, nos casos gravíssimos, 20 mg. E eles estão receitando isso agora? Eles receitam de uma forma indevida, porque está estabelecido que é na pneumonia viral na segunda fase. Não adianta usar isso, porque estão gastando remédio à toa. Uma receita de vezes custa 300. Ainda tem vitamina C, vitamina D, esqueci de falar isso. Um imuno, sei lá o quê. Quer dizer, você sai com uma receita de 300, 350, quando ele tinha que comprar um oxímetro, que custa mais ou menos isso. Para medir a oxigenação. A gente tem que, o que tem que fazer? Se o paciente estiver de uma forma não tão grave, estiver bem, ir lá no médico, o médico manda dar um analgésico e manda ele colocar o oxímetro, compra nas drogarias principais de Friburgo, tem, sentado durante 5 minutos, coloca no dedo, a leitura é feita entre 30 segundos e 120 segundos. O normal é 95 para cima. Se começar a cair abaixo de 93, tem que procurar fazer uma tomografia. Aí a conduta é essa, e falta de ar. Falta de ar é um sinal vital, básico, né? Cardinal. É importante a pessoa pensar, está com falta de ar, saturação baixa, tem que ir para o hospital. Aí não pode perder tempo. E essas condutas têm que ser padronizadas, e são padronizadas. Aqui em Friburgo não. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico tem que ter uma comprovação. E hoje tem um antígeno. Nesse ponto eu gostaria de fazer uma pergunta no senhor. O senhor seria, por exemplo, se o senhor hoje fosse secretário de saúde, hipoteticamente, né? O senhor faria um setor, não assim, alavancei igual fizeram aí, né? Fila no sol, aquelas coisas. O senhor faria, assim, um atendimento precoce da Covid? O senhor acha que isso evitaria muitos casos de internação? Não, atendimento precoce é uma coisa e tratamento precoce é outra. Isso. É bom diferenciar. É o atendimento... Não existe tratamento precoce. Isso, o atendimento. O atendimento, sim. O atendimento tem que ser. Porque aí o paciente, essas instruções que eu estou dando aqui, observar, ter um oxímetro, a gente nem pode comprar oxímetro, né? Nem pode. Vai gastar dinheiro com esses remédios desnecessários. Faz um sacrifício, compra um oxímetro, né? Ou então pede emprestado, dá um jeito, porque muita gente já não está usando mais. Quer dizer, pode ser feito isso aí. E eu tenho visto as pessoas fazerem. Ficou bom, dá o oxímetro. Certo? Até pode fazer uma campanha em relação a isso. Acho que nós podíamos fazer uma campanha em relação a isso. Fazer uma campanha, né? Pedir a Nova TV para fazer uma campanha. Se você está bom, ficou bom da Covid. Vamos falar agora aqui, já faz aqui. Vamos doar o oxímetro para as pessoas que não podem comprar. O oxímetro, só para entender, é aquele aparelhinho que a gente coloca no dedo, como ele falou, 65 minutos, relaxa, coloca no dedo. Sem esmalte, se for mulher, sem esmalte. Sem esmalte, para você medir a oxigenação do seu sangue. Eu já usei, não uso mais, não está mais lá em casa. Mas se você tem isso aqui e não está usando, procure doar para alguém que... Muita gente precisa. Precisa e vai comprar, às vezes, sem poder, às vezes, né? Às vezes não pode. E pior, gastar remédio desnecessário que, por exemplo, amoxicilina e clavulanato, que não adianta nada. Clavulanato dá um percentual alto de diarreia. A própria Covid dá diarreia, quer dizer, vai agravar uma coisa absurda. Que já doença. Não tem sentido, né? Então eu estava voltando ao diagnóstico, porque muita gente ainda está fazendo a sorologia, chega lá, o rápido, o colhido na veia, isso não se faz mais, não se faz, não tem indicação.
nem para diagnóstico. E tem gente que está gastando dinheiro, é bom que o senhor explica, exatamente, porque tem muita gente fazendo e gastando dinheiro. Eu acho, inclusive, que os laboratórios não deviam nem fazer, deviam se recusar a fazer. Tinha que ter uma ética, né? Dizer assim, eu não vou fazer que não resolve. Esse exame rápido, o laboratório de Fleury não faz. Desde o início não faz. Quer dizer, não tem valor. E esse também, até para... Nós vamos entrar nesse ponto do diagnóstico, e depois vamos falar como é que é feito a cura, como é que é... Só fica à vontade. O diagnóstico, então, é feito. O exame é o Schwab de nasofaringe. Tem dois tipos de exame. Um é o antígeno da Covid. É o antígeno. Esse exame, até nas drogarias grandes estão sendo feitos agora, esse exame. Como que ele é feito, doutor? É feito colhendo o material do Schwab e o resultado é em 2 horas, menos até. Está disseminado. No início nós tínhamos esse não tem erro. Tem, né? Ele tem uma sensibilidade menor do que esse outro, que é o RT-PCR, que é o exame molecular. Esse é mais caro. E como é que ele funciona? Coleta da mesma maneira. Da mesma maneira. Só que esse vai para um laboratório de referência no Rio, e vai levar uns 2, 3 dias para ficar pronto. Ele tem melhor sensibilidade, quer dizer, quase em torno de 80% de sensibilidade, e especificidade, e 99,9%, quase 100%. Quer dizer, se der positivo, está positivo, o RT-PCR. Já o outro tem uma sensibilidade menor. Eu tive uma paciente agora essa semana, foi um paciente, ele fez 4 exames negativos, no 5º que deu positivo. Isso aí tem que ser repetido. O antígeno é mais barato, está em torno de 100 e pouco, 120. Esse que faz nas drogarias, que você falou. Nas drogarias faz nos laboratórios também. E o RT-PCR, que é o melhor quem puder fazer, só que vai demorar. Ou pode fazer os dois, né? Faz um e o outro, porque um dá o resultado imediato e o outro vai lá. Quanto mais rápido diagnosticar, é mais... E eu tenho usado muito o antígeno. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem usado também o antígeno com um sucesso muito grande, né? Isso é uma coisa importante. E para alta, né? Em geral, antigamente se fazia sorologia para alta, IgG e IgM. O IgM tinha que negativar. Isso logo no início. Depois, com os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, já se sabe que não adianta fazer essa sorologia para alta. O que é sorologia? Sorologia é exame de sangue. Que você vê as imunoglobulinas, IgG e IgM. Caiu isso, caiu. Hoje não se faz. Nem para se ver, eu quero saber se eu tomei a vacina, tive a doença, se eu estou imunizado. Também não adianta. Porque existem 2 tipos de imunidade. A imunidade celular, que não é detectável só em laboratórios de pesquisa. Nós não temos ainda oportunidade de conseguir essa imunidade principal. E a imunidade humoral através das imunoglobulinas. Essa medição é falha, por isso que foi abolida. Como é que faz a alta do paciente? Fazer exame de Schwab de novo para reativar? Não é também recomendado. É engraçado, né? Não é recomendado. Por quê? Porque às vezes o exame pode dar positivo, principalmente o PCR, esse que vai para o Rio, né? Que é o exame molecular, né? Você tem um fragmento do vírus, multiplica milhões de cópias, e aí se tiver curado, ele pode aparecer ali no exame, até em 2 meses. Então, não se dá valor mais esse exame. O que é? Como é que é o critério de alta? É clínico. Qual é o critério? Se o paciente tiver formas leves da doença, muito leves e mesmo positivado, a alta é dada 10 a 14 dias, estando assintomático pelo menos 3 dias. Eles falam sem febre em 24 horas, mas eu acho que assintomático, sem nenhum sintoma. Você evita até aglomeração, né? Aí não precisa ir para o laboratório, está com alta, né? Nos casos graves, aqueles que foram internados, aí tem que ser 20 dias, 20 a 21 dias. 20 a 21 dias. E sem exame também. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, doutor Renato. Hoje, eu acho que ele não faria isso, eu não conheço pessoalmente, não conheço o prefeito pessoalmente, pelo que eu vejo na imprensa, eu acho que ele não tem humildade bastante para isso. Mas se ele, assim, por um acaso, procurasse o senhor e falasse assim, doutor Renato, eu gostaria que o senhor me ajudasse na orientação dessa pandemia.
que o senhor faria? Eu fui tá, mas essa equipe que está hoje vai continuar? Eles vai, então eu não vou fazer reunião com o senhor. Eu não vou perder tempo. Nem o meu, nem o dele. Né? Porque a equipe que está lá não dá para fazer. Com essa equipe que está com ele. É fraca, né? Fraquíssima, fraquíssima. É por isso que está esse tumulto todo. Porque, por exemplo, uma hora, eu acho que falta muita coordenação. Tem que mudar tudo. É o que o senhor falou, que falta diretor no hospital. Falta diretor, falta que o CTI tenha, atenda às recomendações. E não precisa de ser, eu posso mandar para você recomendações do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Eu te mando. Eu te mando. Tá aí. É só seguir. Não precisa nem fazer. Tá aí. Tá tudo, é só seguir o que faz os grandes, tudo né? que eu estou falando aqui, tá lá. Né? Não tem exame para alta, só corticoide em casos, né? Não adianta dar antibiótico, tudo isso está lá. Né? Meu irmão, eu estou conversando aqui com um especialista em doença respiratória. Nada mais, nada menos que essa fera aqui, doutor Renato Abirrami, o qual eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. E tudo isso que ele tá falando para você, quando eu te falei lá no início do programa, que era para você chamar as pessoas que você gosta e que queiram se inteirar do assunto, que é essa pandemia, foi porque esse amigo aqui, eu tive o vírus. E esse amigo, através do WhatsApp, não teve nem comigo pessoalmente, me tratou com um carinho tão grande, que cheguei a me emocionar. Minha esposa está aqui, ela viu, que eu queria, na hora, dava vontade de pegar você assim, cara, e te dar um abraço. Então eu não estou aqui para fazer mise-en-scène, eu não estou aqui para fazer nada de espetaculoso. Eu estou aqui para dar honra a quem dá honra, a quem tem honra nessa cidade. Como eu falei anteriormente, é um homem que tem uma história escrita em Nova Friburgo. Tem um nome na medicina que ele é assim, ele é referência para qualquer médico, seja de qualquer especialidade, que queira fazer medicina séria. Eu conheço o senhor desde 1976, na época do Maverick Amarelo. 75, 76. Eu tinha chegado há pouco tempo. Isso, foi, eu comentei com a minha esposa. E sempre estava trabalhando no Hospital Raul Santana, com o nome naquela época era Hospital Santo Antônio. Né? Da Santa Benemérita, Santa Casa Misericórdia de Nova Friburgo. E foi uma época, né? Só que daquela época cá, eu te vendo, né? Quando eu falei da medicina baseada em evidências, como é que mudou e evoluiu a medicina? Hoje, Rodinho, nós temos... Está muito mais fácil tratar, né? Mais fácil. Naquela época, como é que a gente tratava a asma? Não tinha os medicamentos que nós temos hoje. Como é que nós tratávamos a doença pulmonar obstrutiva? Não tinham. A própria pneumonia não tinha os recursos. Não, né? Tinha até muitos medicamentos. Só que essa ordenação que foi feita agora, depois da medicina baseada em evidências, já tem 20 anos, melhorou muito. E o senhor falou aqui, no início que a gente começou a conversar, do ambulatório, da medicina ambulatorial, né? Aquela que... É o que nós não temos aqui, infelizmente, na rede pública. Né? Não temos. Tem um psiquiatra, tem um Você desafogaria muito mais o hospital, né? Quando eu fui secretário a primeira vez, eu fui sem censura da TV Brasil, dizendo como eu acabei com as filas em Friburgo. Todo mundo era atendido no mesmo mês, às vezes no mesmo dia. Não tinha nenhuma fila. E não tinha tanto tumulto no hospital, tinha né? muito mais médico, né? Tinha. E a população era menor do que é agora, mas os médicos eram muito mais do que de agora, muito mais. A população aumentou, os médicos diminuíram. Mas parece que os médicos trabalhavam com mais afinco, com mais amor. Houve uma mudança também de comportamento. Tipo, e eu fico triste por causa disso, né? Agora tem que ter uma seleção melhor, né? As pessoas que têm um amor, que queiram... Uma das coisas que eu botei que eu ia propor para o prefeito, a primeira coisa que eu ia propor era colocar um chefe do pronto-socorro do Hospital Raul Sertã, para chefiar. Uma pessoa que tivesse um know-how, tivesse uma experiência, se não tivesse... sensibilidade. Tudo isso. Que já tivesse trabalhado mais de 10 anos nos hospitais de ponta do Rio, de pronto-socorro, Souza Aguiar, Miguel Couto, Getúlio Vargas, Carlos Chagas, né? São hospitais grandes e que dão
um conhecimento enorme. Eu fiquei no Miguel Couto 2 anos, fiquei no Antônio Pedro 2 anos. E que não é fácil, né? A gente consegue assimilar e aprender, porque você tem experiência. Pega um chefe, eu me lembro do meu chefe lá, com total experiência, né? Aí ele vai coordenar a equipe, ele vai transferir. Tem uma boa pessoa para trabalhar na ouvidoria. Mas esse chefe é fundamental, né? Para trazer, mas tem que ser capacitado, né? Com uma experiência. E ele vai chefiar, vai ter que trocar algumas pessoas das equipes, obviamente, né? Ele vai ser consultor virtual da UBA, que vai precisar também, né? E ele vai disciplinar, não vai ter aquela bagunça mais. Esse chefe vai resolver. São 7, um por dia. Já é o primeiro passo. O segundo passo é montar um ambulatório. Sem ambulatório vão continuar morrendo as pessoas sem atendimento, né? Montar um ambulatório. Porque só vai no Mas ambulatório que eu chamo de elite. É uma tropa de elite ali, com profissionais. O clínico tem que ter residência em clínica médica. Não pode ser, eu sou clínico. Não, tem que ter residência de especialista. Tem que ter qualificação. Porque aí você vai mudar completamente o enfoque. E vai começar a diminuir o atendimento do hospital. Quando eu fui secretário na primeira vez, eu consegui diminuir quase 50% de atendimento no hospital em um ano. Milagre não. Investiu no quê? No atendimento de ambulatório, posto de saúde. Não tem. Hoje, inclusive, o que deve ter de paciente com câncer, câncer de mama, por exemplo, já em estágio avançado, por não fazer prevenção, deve ser. E não consegue nem fazer tratamento com a situação. O Covid vai ser uma coisa horrorosa, né? E vai ter que ter, aí que tem que ter a capacitação dessas pessoas para poder ter um ambulatório, um hospital. Chefes de serviços também, das clínicas, têm que ser escolhidos a dedo para eles poderem disciplinar o atendimento nos serviços, nas clínicas, né? E ter um centro de estudos. Tudo está lá. Centro de estudos é fundamental. Há 20 anos que não tem centro de estudos. Como é que pode? Nem nos seus hospitais particulares. Eu não consigo entender. A medicina evoluindo tanto, eu não tenho centro de estudo para discutir os casos. Na minha especialidade, por exemplo, eu pego uma fibrose pulmonar. Eu não tenho diagnóstico. Nos grandes centros, vai ter uma mesa com o pneumologista, mais de um pneumologista, o radiologista, o cirurgião de tórax e o patologista. Vão discutir se aquele caso tem indicação de biópsia ou não tem. Aqui a gente tem que resolver sozinho, não tem a quem recorrer. O centro de estudos é para isso. No centro de estudos, vamos discutir os casos difíceis, vamos procurar... Isso para cada hospital? Não. Raul Sertã, porque mas porque o hospital... A prefeitura não pode intervir em hospital particular. Não, mas eu sei, mas eu estou dizendo... Mas esse centro de estudos... No hospital particular poderia ter também. Não, pode ser um só. Não precisa ter mais de um. O que nós tínhamos lá, antigamente no hospital Raul Sertã, atendia os hospitais particulares também, todo mundo ia para lá. Chegava a 50, 60 médicos de reunião, coisa que hoje já não consegue mais. Hoje até não pode, né? Mas tem um atendimento, você pode fazer virtualmente. Hoje você tem que fazer virtualmente. Tem que fazer reuniões virtuais, por causa da Covid. Então, mas é uma coisa fundamental. Centro de estudos. E obrigar o pessoal do corpo clínico a ir para o centro de estudos. O senhor falou uma coisa aí anteriormente que me chamou muita atenção. Por exemplo, eu trabalhei no hospital, né? No Hospital São Lucas, e eu sempre achei, e continuo achando assim, que a medicina ela tinha que ser mais humanizada, né? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, a situação mais grave da pessoa é quando ela se sente impotente, ela está doente, e ela chega para ser atendida. O primeiro atendimento é fundamental para essa pessoa. E a sequência também. E a sequência. O próprio médico também, o próprio médico dá uma explicação. Não, você está com esse problema. Hoje o cara olha... Claudinho, olha só. Quando eu assumi a direção do antigo Centro de Saúde Silvio Henrique Brown, hoje Policlínica Centro Silvio Henrique Brown, eu fui encarregado da mudança para aquelas novas instalações, que são magníficas, né? Teria despachos grandes, né? Hoje está sendo fundamental, porque o pessoal fica ali fora, ambiente aberto, né? Muito bom. Então, eu fui. E eu não tinha nenhuma experiência em administração, eu era médico, experiência, né?
fui médico da Marinha, né? Servi no Hospital Naval Marcílio Dias, depois fiquei na esquadra, 2 anos na esquadra, né? Eu tinha essa experiência. Tem história, né? E aí, eu não tinha experiência administrativa, porque eu tinha muita coisa na Marinha serviu, né? Porque lá você aprende, tem que aprender. Né? Inclusive, eu fui imediato do posto oceanográfico Ilha da Trindade. Imediato é subcomandante, né? Uhum. Tinha um comandante, eles eram 2 oficiais. O nome já diz imediato. E eu tinha que fazer tudo lá, né? Eu que fazia o cardápio, eu que tinha que ver, porque o navio só ia abastecer 2 meses depois naquela época, 2 meses depois. Então eu tinha que me virar ali para não faltar nada. Era uma guarnição de 40, 50 homens, eu tinha que garantir, né? E eu aprendi muita coisa, você nem imagina. A Marinha foi uma escola para mim. E na vida civil é diferente, né? Então o que eu tive que fazer? Eu fui fazer um curso de administração hospitalar na PUC Rio. 1 ano de curso. Eu saía daqui, depois do trabalho, de carro, ia para lá, para aprender, né? E como eu lembrei disso, porque você falou em humanização. Muitos colegas tinham que fazer uma monografia depois do curso, né? Para terminar, depois você fazia as provas e tudo, e tinha a monografia. E muitos optaram pela humanização do hospital. As teses eram de humanização. Porque eu acho que ajuda a curar, né? É uma cura. E eu não vejo isso hoje, em alguns lugares. É uma cura terapêutica, né? Você tem que ouvir a família, tem que ter esse apoio. O serviço social tem que ajudar. O pessoal está se incomodando comigo, está se importando comigo. Isso é que interessa. Porque hoje fica assim, né? Hoje é uma carência muito grande, a gente vê o sofrimento das pessoas. Né? Os relatos que eu tenho, né, de pessoas que estão lá, até de profissionais da enfermagem que falam comigo, realmente a situação é muito difícil, né? Tem que ser mudado. E aí a sugestão que eu faço é mudar tudo, né? Porque não está dando certo, né? A não ser que o prefeito ache que está dando certo. Mas aí pode ser que ele ache. Eu acho que bom. O senhor falou que foi imediato lá da Marinha, o senhor já foi secretário. Eu acho que para tudo que você vai comandar, que você é o comandante, você tem que saber ouvir, você tem que ter humildade. Humildade para poder dar um passo atrás. Porque quando você dá um passo atrás onde você errou, você dá 3 para frente, é ou não? Mesmo na vida militar, eu ouvia, né? O pessoal gostava muito de mim por causa disso, né? Porque eu ouvia, eu não tomava nenhuma atitude, né? Tempestiva. Arbitrária. Eu sempre procurei usar todos os meios e modos, né? Para atender bem as pessoas. E eu acho que isso tem que ser um aprendizado que a gente tem na vida. Está faltando humanização, você tem toda a razão, eu também acho, e está faltando uma coordenação geral, né? Mas não houve nenhum treinamento da equipe. Isso que eu acho que como é que a pessoa vai trabalhar com a Covid sem treinamento? Os próprios médicos, ele é complexo. A hora de intubar, a hora de extubar, o controle do respirador, as pessoas, não temos números de médicos suficientemente com aprendizado, que tiveram residências, que fizeram CTIs, não temos, nós precisamos mudar isso aí, então tem que ter essa qualificação. Então, para isso, o centro de estudo é fundamental, é essencial, e não pode deixar pessoas trabalharem sem treinamento, isso é fundamental. Doutor Renato, eu gostaria eu aprendi, né, até depois que eu me converti, eu acho que o testemunho descreve muito aquilo que a gente está falando aqui, da falácia, né? A gente fala, mas o testemunho, ele consolida o que a gente está falando. Eu queria fazer um testemunho e depois eu vou deixar o senhor fazer as suas considerações finais, aquilo que o senhor tiver no coração do senhor. Há anos passados, não muito tempo, não sei se precisar, se 12 ou 15 anos, eu levei uma pessoa do meu relacionamento, uma pessoa que já era idosa, no Hospital Raul Sertã. E o médico lá fez os exames, examinou, escutou o pulmão, fez a radiografia. Depois ele me chamou, juntamente com a outra acompanhante que estava comigo, e falou assim: olha, ela está com água na pleura. Estou falando para você, irmão, um testemunho que aconteceu comigo. Ela está com água na pleura e a idade dela, ela não suportaria uma cirurgia.
vocês vão para casa e aguardar, porque não tem jeito. Aí a gente ficou assim, né? Caramba, puxa vida. Cheguei em casa e falei com essa pessoa que está comigo. Vamos levar ela no Dr. Renato Abirrâmia? Ah, vamos, tal. Nós levamos lá no consultório do senhor. E o senhor examinou. O senhor não lembra porque é tanta gente, examinou e tal. Pá, passou a medicação, assim, vai para casa, qualquer coisa você me liga, como é de costume. Eu fiquei lá com essa Covid maldita aí, eu ligava para ele toda hora e incomodando. E a gente levou ela para casa e passou a medicação. Ela não operou, ela não fez infiltração e ela viveu mais 10 anos. Então, isso é um texto, você não sabe quem é, eu também não vou falar nome aqui. Não dá para lembrar. Mas isso é só para testemunhar, para firmar a competência do Dr. Renato Abirrâmia. Eu vou me tornar redundante, porque a maioria já conhece, como eu falei anteriormente. Eu gostaria muito, doutor Renato, que o senhor fosse, mesmo que o senhor não trabalhasse, mas que o senhor fosse um coordenador da saúde em Nova Friburgo, seja qual for o governo, porque o senhor traria credibilidade, o senhor traria confiança, as pessoas, numa hora que estão debilitadas, saber que tem alguém competente com uma história na medicina, que está coordenando o trabalho. Eu vou deixar o senhor fazer as considerações do senhor, o senhor fala o que tiver no coração, mas antes, te agradecer pela tua amizade, pelo teu carinho, por receber a gente aqui na tua casa, cara, e tudo que você fez para mim. Eu fico até emocionado porque você colocou um carinho tão grande que, se eu pudesse, eu te daria um abraço agora, mas a gente tem que manter essa distância, mas receba de coração essa minha gratidão e fique à vontade aí, fala para o povo friburguense, aquilo que tiver no coração do senhor. Eu, quando comecei a minha fala, com essa possibilidade que você me deu de ser entrevistado, eu falei da minha angústia, do meu sofrimento. Eu nunca podia imaginar, nessa altura da vida, que fosse passar por uma situação dessas. Eu até, como pneumologista, eu me frustro, porque a gente resolve tantas doenças, né? Coisas que não tinham cura, tratamentos que, embora doenças não sejam curáveis, como por exemplo a asma, que é intermitente, a DPOC, hoje existe um arsenal terapêutico que você mantém o paciente bem. Você sabe o que tem que fazer numa pneumonia, você sabe o que tem que fazer de investigação nas doenças intersticiais e diversos ramos da pneumologia, que hoje houve um avanço extraordinário. Agora, em relação à Covid, a frustração é que não existe um remédio que possa alterar a evolução. Isso é uma frustração de todo mundo, né? A gente sabe. E a gente está vendo. Mas aí, o senhor, como médico, eles estão tentando muita coisa e já estão comprovadamente, já se sabe que esses medicamentos são ineficazes. Então, eu acho que isso aí até o próprio Conselho Federal de Medicina tinha que tomar uma atitude, porque o presidente do Conselho, numa declaração, disse que o médico tem liberdade de receitar. Tem liberdade, não em termos. Você não pode chegar e receitar uma coisa absurda para um paciente com uma patologia que já tem uma disciplina em relação às condutas. Eu acho que isso é um erro que o médico não pode cometer e não pode ser estimulado a fazer isso. Agora, tem uma coisa boa, a gente tem que falar as coisas ruins, coisa boa. São as vacinas. Acho que eu queria, né, terminar com as vacinas. As vacinas, porque é a maneira de resolver o problema, é a vacina. Não tem outra saída, a vacina. Nós estamos atrasados, o Brasil podia ter comprado mais vacinas. Em agosto nós tivemos a oportunidade de comprar 70 milhões de doses da Pfizer. Agora chegaram 1 milhão de doses, mas podemos ter, que é, por enquanto, a que deu melhor efetividade. Israel 95%. A da Pfizer. Né, da Pfizer. Agora que começou. É lógico que tem uma logística diferente, porque cada temperatura de menos 75 graus. Mas as duas que nós temos, a Coronavac, que a gente vacina aí 80%, nós estamos com problema agora, né, em relação ao fornecimento do IFA, e a de Oxford, a AstraZeneca, elas realmente cobrem bem
e resolve bem a nossa situação. É preciso vacinar. A vacina raramente dá efeito colateral. Pode ter um efeito colateral, uma febre, dor local, 2, 3 dias, cansaço, né, dor nas juntas, pode acontecer. Mas a minoria das pessoas vão ter. Né? Reação anafilática, que é aquela alérgica. Então é fundamental vacinar, né? Tem que vacinar. O ideal é vacinar toda a população acima de 16 anos e até as crianças depois, no futuro, porque essa vacina da Pfizer já está sendo estudada em crianças. As gestantes já podem ser vacinadas, está já no protocolo do Ministério da Saúde, independente de ter alguma outra patologia, pode ser vacinada a gestante, porque a gestação leva um risco, então está na prioridade. Isso é muito importante. E que vacinando aí 70%, 80% da população, essa doença vai acabar. Isso eu tenho certeza. Nós estamos vendo agora a luz no final do túnel. Está demorando, o túnel está muito extenso, por falta de vacina. Né? O Brasil tem que procurar comprar vacina. Eu acho que a nossa população, 210 milhões de habitantes, né? Se a gente conseguir vacinar 80% dela, essa doença acaba. Acaba. É a forma. Porque, ou então apareceu um antiviral, que até agora não apareceu. Mas eu queria terminar dando essa esperança à população. Isso vai acabar, essa doença vai terminar, as vacinas vão resolver e nós vamos voltar à vida anterior, se Deus quiser. Amém. Doutor Renato, muito obrigado. Quero agradecer a toda a direção da Nova TV, que proporcionou esse espaço para que eu estivesse aqui conversando com o doutor Renato, fazendo esclarecimento para você, através dessa fera da medicina, em relação à vacina, em relação a essa pandemia. Quero te agradecer e mais uma vez dizer, cara, muito obrigado. Você é top. Obrigado. Fica com Deus.